quando a poltrona se transformou no cenário de um mistério marcante. O barulho das ondas quebrando contra as pedras soava como um lamento distante na pequena vila à beira-mar. Clara se afundava na sua poltrona favorita, uma pilha de cobertores ao seu redor. O canto da casa de seu avô, agora vazio e silencioso, parecia guardar segredos. Ela se lembrava de quando ele contava histórias que faziam seu coração disparar, mas desde sua morte, Clara se sentia como uma espectadora de sua própria vida. O mundo lá fora passou a ser apenas um borrão, e tudo que ela queria era se esconder entre os almofadados daquela poltrona, ouvindo o barulho familiar do mar. Certa manhã, enquanto a luz entrava timidamente pela janela, Clara decidiu explorar o sótão, um espaço que raramente visitava. O cheiro de poeira e madeira antiga a envolveu. Entre caixas empilhadas e objetos cobertos por lençóis empoeirados, houve algo que chamou sua atenção: uma pequena caixa de madeira, ornada com desenhos dele. O que seria esse mistério? Nas páginas seguintes, várias pistas conduziam a locais familiares da vila: o farol, a árvore no parque e até a velha ponte de madeira. Mas havia algo mais profundo, um segredo que a mãe nunca havia mencionado e que poderia mudar tudo. Logo ela se viu rondando a vila, cada local revelando fragmentos do que parecia uma história antiga de amor e perda, parte de sua própria herança. Durante uma de suas explorações, conheceu Léo, um artista local que passava horas pintando a paisagem à beira-mar. Os olhos dele carregavam um peso que Clara reconhecia bem. A beleza está nas pequenas coisas, não é? Ele comentou uma vez em meio a risadas nervosas. E foi assim que, entre conversas e silêncios, um vínculo começou a se formar. Mas enquanto Clara caía no ritmo suave da conexão com Léo, a carta a assombrava. Cada pista a fazia sentir que estava desenterrando mais dor do que alegria. Revelações sobre amores perdidos e promessas esquecidas. E à medida que o nó na garganta se tornava mais apertado, na poltrona que antes era seu refúgio, agora Clara se via num dilema. As histórias que seu avô contara estavam se desdobrando em sua vida real. O que mais eu não sei? Pensava. Ao olhar para o mar lá fora, a pergunta ecoava, misturando ansiedade e esperança no seu peito. A vida poderia ser repleta de momentos assim, coloridos, complexos e cheios de amor. Com a carta em mãos e Léo ao seu lado, Clara estava prestes a descobrir que às vezes a cura só vem quando se permite sentir a dor. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ai, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava à beira de um abismo emocional. Com a carta de seu avô em mãos, ela sentia o peso das revelações a envolvendo. O mar lá fora sussurrava segredos, mas algo em seu íntimo pedia por mais. Era hora de descobrir a verdade, mesmo que isso a deixasse em pedaços. Num impulso, Clara decidiu voltar ao farol. Os passos ecoavam na velha estrada de pedras, enquanto a brisa fresca trazia consigo uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. A cada passo, a expectativa crescia, junto com o nó em sua garganta.
Quando chegou, a luz do farol piscava como um alerta, e o ar parecia tenso. Clara hesitou, mas a determinação a empurrava adiante. Ao subir as escadas rangentes, seus pensamentos se concentravam nas pistas que havia encontrado. O farol, o lugar onde seu avô costumava esperar alguém. Mas quem? A verdade a assombrava. Neste momento, não era só Lyon que ela queria entender. Era o legado familiar, a história oculta que pareciam ter escondido de ela. A porta do farol se abriu, revelando uma vista deslumbrante do oceano. Mas Clara estava mais interessada no porão, onde seu avô guardava coisas que ninguém mais conhecia. Desceu os degraus lentamente, cada passo ecoando com uma sensação de calamidade. A luz de uma lanterna balançava suavemente, iluminando uma mesa coberta de livros e mapas. E ali, no fundo de uma caixa, algo reluzia. Clara se abaixou e pegou um objeto pequeno, um medalhão. A corrente estava quebrada, mas a peça era linda, decorada com uma pedra azul profunda. Quando abriu, encontrou uma foto antiga de 2 jovens sorrindo. Um deles era seu avô. O coração de Clara disparou. Quem é a outra pessoa? Ela virou a foto e, quando viu a escrita na parte de trás, sentiu o mundo desabar. O nome que viu rebateu em sua mente como um eco distante. Marina. A mulher na foto não era apenas uma desconhecida. Clara imediatamente lembrou-se de um antigo diário da mãe, onde o nome aparecia, associado a um desgosto profundo. Marina, quem era você? O que havia entre você e meu avô? Enquanto tentava entender, a porta do porão se abriu com um estalo brusco. Clara virou-se bruscamente, sentindo um frio na espinha. Era Léo. Com a expressão pálida e olhos arregalados, ele parecia mais assustado do que nunca. Clara, você não deveria estar aqui. Sua voz estava carregada de urgência, quase um sussurro. Por quê? O que você sabe sobre isso? A raiva e o medo misturavam-se em seu tom. Léo hesitou, as palavras pareciam presas em sua garganta. É sobre Marina, não é só uma lembrança. Ela é importante para nós. Nós não sabemos tudo. O ar ficou pesado. A verdade que ele guardava parecia mais profunda do que a própria Clara poderia imaginar. Como você sabe disso? O que tem a ver comigo? Em um instante, o chão sob seus pés parecia desmoronar. Léo, seu pilar de apoio, agora se revelava como uma parte complicada de um mistério que ela acreditava ser só seu. O silêncio se estendeu entre os dois, como um abismo que crescia a cada segundo. Então, uma sirene cortou o ar, ecoando pela vila. Clara olhou para Léo, a confusão e a dor refletidas nos olhos dele. O que está acontecendo? O que você sabe sobre Marina? E por que isso tudo parece tão relacionado a mim? O coração de Clara batia descontroladamente. As respostas estavam mais próximas do que ela pensava, mas cada novo elemento revelava mais perguntas. E se a história de amor e perda a levasse a um segredo familiar devastador? Ela sentia que estava à beira de descobrir algo que mudaria tudo. E essa descoberta poderia separá-la de Léo para sempre. O que mais ela não sabia? Enquanto Clara fitava Léo, o ar ao redor deles parecia vibrar com uma tensão palpável. As perguntas malditas queimavam em seus lábios. Mas antes que pudesse perguntar novamente, uma explosão de luz e som irrompeu do exterior. Clara se virou, seus olhos grandes com a súbita claridade. Era um incêndio. Do outro lado da vila, chamas dançavam em um telhado, e as sirenes agora soavam mais altas, ecoando nas paredes do farol. "Vamos!" Clara gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Ela não esperou por Léo, seus pés já disparando em direção à porta. O pânico começava a tomar conta da vila, e Clara sentiu um nó no estômago. O incêndio poderia consumir tudo, e ela não poderia ficar parada. Quando ela alcançou a saída,
O calor das chamas era quase insuportável. As pessoas já corriam em direção ao fogo, algumas gritando por outras, enquanto outros tentavam formar um cordão de segurança. Clara buscou por Léo, mas ele não estava à vista. Sua mente corria rápido, cada pensamento uma faísca de medo. Só então, enquanto se movia para o centro da agitação, ela percebeu algo. Perto da fogueira, figuras se agitavam, e uma delas era uma mulher. Um familiar. Clara parou, a respiração presa na garganta. Era uma mulher de cabelos escuros, com um vestido estampado, e o mundo ao redor dela estava em chamas. Clara reconheceu aquele rosto instantaneamente. Era Marina, a mulher da foto. O coração de Clara disparou. Marina! O nome escapou de seus lábios como um sussurro. A mulher virou, e seus olhos, cheios de lágrimas, encontraram os de Clara. Naquele momento, a intensidade do olhar de Marina congelou tudo ao redor. A dor e o desespero eram palpáveis. Você precisa sair daqui. Sinto que algo está prestes a acontecer. A voz de Marina era como um lamento perdido no caos, mas Clara não conseguia desviar o olhar. Um estalo brusco e uma nova onda de fumaça inundou a área. Clara queria correr, mas estava presa ao lugar, paralisada. Como você está aqui? O que você está fazendo? Marina se inclinou, como se tentasse se aproximar. Eu nunca quis que você soubesse o que aconteceu, o que seu avô fez, Clara. É mais complicado do que você imagina. Complicado? Você está viva? Mas como? O que isso significa? A incredulidade a invadia. Clara sentia que o chão sob seus pés começava a desmoronar. A verdade que buscava estava mais perto do que nunca, mas envolta em labirintos de mentiras. Mas antes que Marina pudesse responder, um grito cortou a noite. Cuidado! Leo apareceu, trazendo consigo uma cortina de fumaça. Ele agarrou Clara pelo braço, arrastando-a em direção ao caminho de fuga. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair. Leo, mas Clara lutou contra a força dele. Marina, ela precisa de ajuda. Não podemos. O fogo está se espalhando. As palavras de Leo eram firmes, mas sua expressão era de pura angústia. Clara olhou de novo para Marina, mas a mulher parecia desvanecer entre a fumaça e as chamas. O desespero borbulhava dentro dela. Se Marina estava realmente viva, por que não se aproximava? Qual era o segredo que conectava todos eles? No porão. Tem algo no porão do farol que você não sabe. Clara conseguiu dizer antes de Leo a puxar para longe. O farol. Sua cabeça girava. O que mais estava escondido ali? Enquanto fugiam, Clara lançou um último olhar para o incêndio, e no meio daquela confusão, algo impressionante aconteceu. Uma sombra se projetou, e ela viu, entre as chamas, uma figura conhecida, mas estranha. Era seu avô, seu rosto imortalizado em uma expressão de tristeza e arrependimento. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Leo, espera. Mas já era tarde. O caos a engolia com uma ferocidade implacável, levando segredos de forma incontrolável. O mundo estava pegando fogo, mas a verdadeira conflagração queimava dentro dela. Clara sentia que estava à beira de um mistério muito maior do que poderia imaginar. E mais do que nunca, as perguntas as assombravam. Quem era realmente Marina? E que tipo de legado seu avô havia deixado? Clara olhou para Leo, suas mãos geladas ainda agarrando o braço dele. O caos rugia ao redor, mas seus pensamentos estavam fixos em Marina. As chamas podiam consumir o mundo, mas a mulher que havia conhecido na foto agora parecia palpável, uma presença que não conseguia ignorar. Mas antes que pudesse gritar novamente por ela, uma explosão repentina fez o chão tremer sob seus pés. Cuidado! Leo puxou Clara, arrastando-a em direção ao caminho que levava para longe do incêndio. Ela não queria, não podia deixar Marina para trás. Mas o pânico tomou conta dela.
O céu foi iluminado por uma luz incandescente e ela viu pedaços de madeira e metal voando, tornando-se projéteis mortais. Quando conseguiram alcançar a multidão próxima, Clara sentiu a pressão da urgência ao seu redor. As pessoas estavam correndo, gritando, as chamas já engolindo o telhado de uma das casas. Ao longe, ela viu Marina novamente, agora mais perto, seus olhos tristes fixos nela. Clara tentou se desvincular de Léo, mas ele a segurou firmemente. Vamos, é perigoso. A intensidade nos olhos de Léo era clara, mas Clara não conseguia desviar o olhar de Marina. Eu não posso deixar isso assim. Clara gritou sobre o barulho, mas sua voz estava embargada pelo medo. E a última coisa que lembrava foi quando Léo a puxou de lado para se proteger de um novo estilhaço que voou na direção deles. Então, Clara viu algo que fez seu coração parar. Uma figura familiar na multidão. Uma silhueta que fez seu sangue correr frio. Era sua mãe, com o rosto pálido e expressões de horror. Ela estava bem ali. O olhar de Clara se iluminou de esperança, mas logo foi seguido por uma onda de confusão. Mãe! O que você está fazendo aqui? Ela gritou, tentando atravessar os corpos em fuga. Clara, não! A voz da mãe era quase um lamento perdido no caos. Clara viu seus olhos viajarem de Léo para a direção do incêndio. Um choque evidente congelou suas palavras. E então, sua mãe se lançou na direção do fogo. Não, mãe, não vai! O desespero cravou-se no peito de Clara. Léo, percebendo a mudança, a segurou enquanto ambos observavam a cena aterradora. Todos na vila estavam em frenesi e seu coração disparava pelas consequências. Mas antes que conseguisse reagir, o inesperado aconteceu. Uma onda de fogo avançou como um tsunami, e o calor era insuportável. Clara viu sua mãe desamar, como se o chão tivesse engolido. A visão fez Clara gritar, um grito ecoando de dor e impotência. Clara, vamos agora! Leo a puxou novamente, mas não havia como arrastá-la para longe. Ela queria correr, queria salvar sua mãe, mas o medo a paralisava. Quando finalmente conseguiu desviar o olhar do fogo, seu olhar se cruzou com Leo, e ela viu algo que a fez tremer. Seus olhos estavam cheios de mágoa, um conhecimento que ela não entendia. Leo, você sabe alguma coisa. O que você sabe sobre minha mãe, sobre Marina? As palavras saíram como um sussurro desesperado. Mas a carga emocional era tão pesada que Clara sentiu como se pudesse desmaiar. Ele hesitou, o peso das revelações pairando entre eles. O que Leo poderia saber? Ele a olhou intensamente, sua expressão mudando de atormentada para decidida. Clara, precisamos ir. Não dá para explicar tudo agora. Mas Marina, ela estava conectada a tudo. E sua mãe... Antes que pudesse terminar, uma nova explosão ecoou, e o calor aumentou ainda mais, obrigando-os a se mover. Mas Clara não podia sair, não podia abandonar a imagem de sua mãe em perigo. Leo a puxou e ela finalmente se virou, sem saber se deveria ficar ou correr. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Uma voz que Clara reconheceria em qualquer lugar. Era sua mãe, com uma energia que parecia impossivelmente viva. Clara viu-a emergir das chamas, cercada por uma luz dourada, e à sua volta havia sombras mais escuras que a noite. Sua mãe, em um momento de clara conexão com o que parecia uma energia sobrenatural, disse: Clara, escute-me. Cada segredo deve ser revelado. As palavras dela pareciam impossíveis. Clara observou com o coração acelerado, enquanto as sombras dançavam ao redor. Uma neblina tomava o ar, obscurecendo a visão de tudo. Clara mal tinha tempo para processar.
O avanço da tempestade era tão avassalador que fez tudo ao seu redor parecer um pesadelo. A luz na presença de sua mãe, que era uma promessa e um alerta ao mesmo tempo. E enquanto o caos atingia seu clímax, Clara deixou escapar um sussurro. O que você está dizendo? O que você sabe? As perguntas se acumulavam como as chamas que ainda consumiam seus sonhos, enquanto a conexão entre eles se tornava mais forte do que nunca. E entre a fumaça e o desespero, a linha entre passado e presente se desvanecia, deixando Clara à beira de descobrir algo muito mais devastador do que poderia imaginar. Clara sentiu seu coração pulsar à medida que as chamas avançavam. Era como se o tempo tivesse desacelerado. A luz dourada ao redor de sua mãe prometia algo grandioso, mas também apavorante. As palavras dela ecoaram na cabeça de Clara. Cada segredo deve ser revelado. O que isso significava? Clara, escute-me. A voz de sua mãe cortou o caos, mas era envolta em um ruído infernal. A mulher estava se aproximando, mas o fogo engolia tudo ao redor, como se quisesse separá-las novamente. Marina, você deve saber sobre ela. Uma explosão próxima fez Clara se encolher. Léo a puxava para longe, mas tudo que ela queria era se desvincular e correr para sua mãe. O olhar dela era intenso, uma mistura de determinação e tristeza. Marina é mais do que você imagina. Ela? A frase foi cortada por outro estalo. Clara ficou paralisada, mas em um instante, um grupo de pessoas correu em direção à sua mãe. Clara viu seu avô entre eles. Ele estava ali? Ele que sempre a protegia em suas histórias, agora parecia um espectro, perdido entre as chamas. Ele estava vivo. Mas como? Clara, vamos! Léo gritou, e agora uma nova onda de fumaça o cercava. Mas a visão de seu avô fez tudo dentro dela tremer. O homem que havia conhecido nas lembranças agia como se estivesse tentando alcançar algo, alguém. Eu vou buscar! Clara gritou, mas Léo a segurou com firmeza. Se você entrar lá, não vai sair. Ele estava desesperado. As chamas se erguiam e uma parte da estrutura desabou, criando uma onda de calor que os empurrou para trás. Léo, e se eles... A ideia de perder a mãe, o avô e agora toda a verdade era insuportável. Mas o que Clara não esperava aconteceu. Outro estrondo surgiu. Não era só o fogo. Do chão, uma sombra se ergueu. Algo estava brotando das chamas. Uma forma humana. O que está acontecendo? Clara estava em choque. Seus sentimentos se debatendo enquanto observava. E então, de repente, a figura tomou forma. Era Marina, mas não a mesma mulher que viu antes. Os olhos dela estavam cheios de uma luz inexplicável. Clara. A voz dela era clara, mas a intensidade carregava um peso que fazia o ar vibrar. Você precisa saber a verdade. O mundo que girava ao redor delas parou. Marina? A incredulidade emergia na mente de Clara. Você está viva? Não da forma que pensa. A voz dela soou como um sussurro distante. Seu avô fez escolhas, Clara. Escolhas que afetaram todos nós. E antes que Clara pudesse processar, Marina estendeu a mão. Um objeto reluzente surgiu de seu corpo envolto em fumaça. O medalhão. Isso, o mesmo que você encontrou no sótão, é a chave. Clara sentiu o sangue escorregar de seu rosto. O medalhão tinha um poder inegável, uma aura mágica que parecia conectar segredos perdidos. O que você quer dizer com chave? Mas antes que Marina pudesse responder, outra explosão aconteceu e algo inesperado cortou o ar. Um tremor profundo fez Clara perder o equilíbrio. Quando tudo se acalmou, viu. Não era mais apenas Marina que estava ali. As chamas revelaram uma série de figuras. Eram rostos conhecidos, amigos da infância, vizinhos, todos reunidos ali,
como em um pesadelo coletivo. Eles estão aqui, Clara. Estão aqui por causa dos segredos. O pânico nas palavras de Marina explodiu, revelando algo muito mais sombrio. Clara finalmente compreendeu que a vila não era seu lugar de recordações, mas um epicentro de mistérios que abrigava algo maligno, algo que seu avô havia tentado esconder. Marina, o que você quer dizer? Clara estava à beira da compreensão. O que está acontecendo? Ela olhou para a multidão de rostos perdidos, cada um carregando uma dor profunda, enquanto o passado chocava-se com o presente. A verdade já estava à vista, mas Clara, sem entender completamente, teve uma sensação horrenda de que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Uma sombra se projetou entre elas, e então, em uma fração de segundo, um grito disparou atrás delas. Clara! Vamos! Léo estava a poucos passos, mas a expressão em seu rosto era um misto de preocupação e desespero. Você não sabe quem está aqui! Vamos sair! Nesse momento, tudo fez sentido e não fazia. Quem eram realmente esses rostos? Os laços familiares, o amor, as traições, tudo se misturava em um único fogaréu de emoções. Clara ficou paralisada. O que mais ela não sabia? Enquanto o incêndio rosnava atrás delas e a multidão se aproximava, Clara sentiu que o maior mistério ainda estava por ser revelado. O que realmente significava aquele medalhão? E Marina? Que papel ela ainda desempenharia em tudo isso? Agora, às beiras da verdade, Clara não fazia ideia do que estava por vir. Clara sentiu seu coração pulsar enquanto as chamas avançavam. A luz dourada ao redor de sua mãe prometia algo grandioso, mas também apavorante. As palavras dela ecoavam na mente de Clara. Cada segredo deve ser revelado. O que isso significava? Clara, escute-me! A voz de sua mãe cortou a confusão, mas o barulho das chamas parecia querer engolir tudo. A presença de Marina se tornava cada vez mais intensa, trazendo um misto de esperança e terror. Mas antes que Clara pudesse gritar por ela novamente, algo mudou. Uma sombra passou entre elas e Clara sentiu um frio correr pela espinha. Foi então que a estrutura sob seus pés começou a tremer. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e as chamas se tornaram um redemoinho voraz. Clara olhou para a multidão e viu rostos familiares, todos cobertos de uma angústia tão profunda que parecia tangível. O pânico a envolveu. Estava prestes a perguntar algo a Léo. Mas um grito cortou o ar. Não era apenas qualquer grito. Era a voz de sua mãe novamente, mas agora com um tom de desespero. Clara, fuja! Você não está segura aqui! A tensão misturava-se aos gritos de terror, e com os olhos cheios de lágrimas, Clara viu algo terrível. Foi como se o mundo parasse por um instante. Léo selou de seu braço, e com um olhar de preocupação desesperada, ele a puxou para longe. Agora as chamas pareciam devorar a esperança, e ela o seguiu. Apenas por um segundo, teve certeza de que havia algo mais envolvendo aquela cena. Mas antes que pudesse tirar uma conclusão, Clara viu sua mãe se contorcer entre as chamas. Dessa vez, não era apenas o desespero no olhar. Era uma mudança súbita. A figura de sua mãe parecia se transformar. As sombras dançando ao seu redor, enquanto ela se tornava uma silhueta envolta em luz. Marina, a chave. Clara sussurrou sem querer, ainda perdida em seus pensamentos. Mas suas palavras se tornaram parte do barulho ensurdecedor. E ali, entre o fogo e o caos, algo de muito mais assustador tomou forma. Uma sombra se separou das chamas, e Clara percebeu que não era apenas Marina. Daquele fogo intenso, emerge uma figura mais sombria, com um rosto que parecia um reflexo de tudo o que Clara temia. Um arrepio percorreu sua espinha,
e o tempo parecia desacelerar. Quem é você? Ela conseguiu perguntar, mas a resposta nunca veio. Clara, agora! Léo gritava, puxando-a para longe do pânico. Mas Clara não conseguia se mover. A presença daquela nova figura era como uma verdade não revelada. Lá! Ela apontou, ainda presa entre a dúvida e a determinação. Os rostos ao redor distorciam-se e novos murmúrios começavam a se erguer. Como o negócio que você fez com ele, Clara? A voz ecoou e agora tudo fez sentido. Era como se Clara estivesse diante de uma revelação dolorosa. Havia segredos mais profundos que conectavam todos eles, todos os rostos que ela conhecia, mas que agora estavam carregando um símbolo de traição. De repente, Clara sentiu um impacto. A sombra se projetou para ela e, em um movimento rápido, a figura envolta em chamas lançou sobre ela um objeto. Um medalhão, o mesmo que ela encontrara no sótão, agora mais uma vez reluzente. Mas não era só isso. As palavras que saíram da boca daquela figura fizeram seu sangue esfriar. Ele não é seu avô, Clara. Ele é apenas uma máscara do que você realmente deveria temer. A voz rasgada atravessou a confusão. Clara olhou em direção a Léo e o mundo desmoronou. Léo, o que isso significa? O olhar dele se distorcia e ela começou a entender. A expressão de Léo não era de amor e conexão. Era algo mais profundo, mais sombrio. Ele sabia. Um nó se formou em sua garganta e ela se afastou. O chão sob seus pés se despedaçando. Você mentiu para mim, Clara gritou, a voz cheia de dor e confusão. A verdade estava começando a emergir, e a cada palavra. O vínculo que parecia forte entre eles agora soava como uma ilusão. Quantos segredos você guarda sobre minha família? Os rostos conhecidos na multidão agora pareciam aliados de um pesadelo. Clara havia sido um pão nesse jogo, e tudo o que havia construído estava à beira do colapso. Enquanto as chamas mais atrás começavam a engolir a estrutura, um novo pânico passou pela mente dela. O que mais não sabia? E sem aviso, as chamas que antes pareciam ser somente destruição, começaram a tomar uma nova forma, transformando a dor em um símbolo. Clara ficou ali, em choque, à beira de um abismo emocional. O que a verdade significaria para tudo o que conhecia? O que havia entre Léo e aquela figura sombria? O que mais estava prestes a ser revelado? Clara sentiu seu coração pulsar enquanto as chamas avançavam. A luz dourada ao redor de sua mãe prometia algo grandioso, mas também apavorante. As palavras dela ecoavam na mente de Clara. Cada segredo deve ser revelado. O que isso significava? Clara, escute-me. A voz de sua mãe cortou a confusão, mas o barulho das chamas parecia querer engolir tudo. A presença de Marina se tornava cada vez mais intensa, trazendo um misto de esperança e terror. Mas antes que Clara pudesse gritar por ela novamente, algo mudou. Uma sombra passou entre elas, e Clara sentiu um frio correr pela espinha. Foi então que a estrutura sob seus pés começou a tremer. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e as chamas se tornaram um redemoinho voraz. Clara olhou para a multidão e viu rostos familiares, todos cobertos. Não era apenas qualquer grito. Era a voz de sua mãe novamente, mas agora com um tom de desespero. Clara, fuja! Você não está segura aqui. A tensão misturava-se aos gritos de terror e, com os olhos cheios de lágrimas, Clara viu algo terrível. Foi como se o mundo parasse por um instante. Leu o selo de seu braço e, com um olhar de preocupação desesperada, ele a puxou para longe. Agora, as chamas pareciam devorar a esperança, e ela o seguiu. Apenas por um segundo, teve certeza de que havia algo mais envolvendo aquela cena. Mas antes que pudesse tirar uma conclusão,
Clara viu sua mãe se contorcer entre as chamas. Dessa vez, não era apenas o desespero no olhar. Era uma mudança súbita. A figura de sua mãe parecia se transformar, as sombras dançando ao seu redor enquanto ela se tornava uma silhueta envolta em luz. Marina, a chave! Clara sussurrou sem querer, ainda perdida em seus pensamentos. Mas suas palavras se tornaram parte do barulho ensurdecedor. E ali, entre o fogo e o caos, algo de muito mais assustador tomou forma. Uma sombra se separou das chamas, e Clara percebeu que não era apenas Marina. Daquele fogo intenso emerge uma figura mais sombria, com um rosto que parecia um reflexo de tudo que Clara temia. Um arrepio percorreu sua espinha, e o tempo parecia desacelerar. "Quem é você?" ela conseguiu perguntar, mas a resposta nunca veio. "Clara, agora!" Léo gritava, puxando-a para longe do pânico. Mas Clara não conseguia se mover. A presença daquela nova figura era como uma verdade não revelada. "Lá!" ela apontou, ainda presa entre a dúvida e a determinação. Os rostos ao redor distorciam-se e novos murmúrios começavam a se erguer. "Como o negócio que você fez com ele, Clara." A voz ecoou e agora tudo fez sentido. Era como se Clara estivesse diante de uma revelação dolorosa. Havia segredos mais profundos que conectavam todos eles. Todos os rostos que ela conhecia, mas que agora estavam carregando um símbolo de traição. De repente, Clara sentiu o impacto. A sombra se projetou sobre ela e, em um movimento rápido, a figura envolta em chamas lançou sobre ela um objeto. Um medalhão. O mesmo que ela encontrara no sótão, agora mais uma vez reluzente. Mas não era só isso. As palavras que saíram da boca daquela figura fizeram seu sangue esfriar. "Ele não é seu avô, Clara. Ele é apenas uma máscara do que você realmente deveria temer." A voz rasgada atravessou a confusão. Clara olhou em direção a Leo e o mundo desmoronou. "Leo, o que isso significa?" O olhar dele se distorcia e ela começou a entender. A expressão de Leo não era de amor e conexão. Era algo mais profundo, mais sombrio. Ele sabia. Um nó se formou em sua garganta e ela se afastou, o chão sob seus pés se despedaçando. "Você mentiu para mim!" Clara gritou, a voz cheia de dor e confusão. A verdade estava começando a emergir, e a cada palavra, o vínculo que parecia forte entre eles agora soava como uma ilusão. "Quantos segredos você guarda sobre minha família?" Os rostos conhecidos na multidão agora pareciam aliados de um pesadelo. Clara havia sido um peão nesse jogo, e tudo o que havia construído estava à beira do colapso. Enquanto as chamas mais atrás começavam a engolir a estrutura, um novo pânico passou pela mente dela. O que mais ela não sabia? E sem aviso, as chamas que antes pareciam ser somente destruição começaram a tomar uma nova forma, transformando a dor em um símbolo. Clara ficou ali, em choque, à beira de um abismo emocional. O que a verdade significaria para tudo o que conhecia? O que havia entre Léo e aquela figura sombria? O que mais estava prestes a ser revelado? Então, em um momento de intensa confusão, uma explosão final irrompeu, não apenas no prédio, mas dentro dela. A estrutura do farol desabou e Clara viu Léo ser puxado para o lado. Sua expressão agora é uma máscara de terror. Mas antes que tudo se dissipasse, um grito ecoou. Um lamento que atravessou os ares quentes e emaranhados de fumaça. "Clara!" A voz era familiar, mas carregava um peso diferente. Era sua mãe fundida em uma luz sobrenatural que a elevava acima do caos. "Não olhe para trás." A imagem da mãe desaparecendo entre as sombras, e no exato momento, um sentimento de pavor a envolveu. Clara sabia que seu mundo estava prestes a se despedaçar ainda mais. O que significava a verdadeira identidade daquele homem que ela sempre considerou seu avô?
A pergunta reverberou em sua mente enquanto o fogo consumia tudo ao redor. As fogueiras de dor e mistério se tornaram a única certeza que lhe restava. Contudo, uma nova centelha de coragem começou a surgir. Ela não podia ceder ao desespero. Não agora. O que quer que estivesse prestes a acontecer, Clara sabia que a resposta a toda a sua dor estava mais próxima do que nunca. E a única disposição que se formou em sua mente foi uma decisão. Clara não ia parar até que todos os segredos fossem revelados. Não importava o custo. Clara sentiu seu coração pulsar enquanto as chamas avançavam. A luz dourada ao redor de sua mãe prometia algo grandioso, mas também apavorante. As palavras dela ecoavam na mente de Clara. Cada segredo deve ser revelado. O que isso significava? Clara, escute-me! A voz de sua mãe cortou a confusão, mas o barulho das chamas parecia querer engolir tudo. A presença de Marina se tornava cada vez mais intensa, trazendo um misto de esperança e terror. Mas antes que Clara pudesse gritar por ela novamente, algo mudou. Uma sombra passou entre elas e Clara sentiu um fio correr pela espinha. Foi então que a estrutura sob 6 pés começou a tremer. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e as chamas se tornaram um redemoinho voraz. Clara olhou para a multidão e viu rostos familiares, todos cobertos de uma angústia tão profunda que parecia tangível. O pânico a envolveu, e em um momento, um gesto familiar chamou sua atenção. Era seu avô, surgindo das chamas com um olhar de desolação. "Clara!" ele gritou, a voz delas cortando o ar. Mas Clara não conseguia se mover. A presença daquela nova figura era como uma verdade não revelada. Contudo, em um instante, tudo se desfez. A imagem do avô apagou-se, e em seu lugar, uma figura de uma mulher surgiu. Clara arregalou os olhos, o coração disparado. A mulher era igual a ela. Cabelos castanhos, olhos claros, mesmo jeito de se mover. Era ela? Mas não poderia ser. Uma cópia perfeita sua. "Clara, sou eu", a mulher falou. Mas a voz soava como um eco distante, um profundo eco que ressoava dentro dela. "Você não entende, não é? Você nunca entendeu." A mente de Clara girou, tentando processar a nova reviravolta. Como aquela mulher podia ser tão igual? "Quem é você?" Clara balbuciou. O pânico crescendo. Se a sua mãe estava ali, e sua avó também. O que essa figura representava? O que ela queria? E na fração de segundo em que tentava formular perguntas, uma onda de calor explodiu, fazendo-a cambalear. "Eu sou o que você poderia ter sido, se a verdade não tivesse sido escondida." A mulher apontou para o medalhão reluzente nas mãos de Clara. O choque na voz dela ressoava dor e raiva. "Marina, ela me escondeu. Você precisa saber. A história não é bem como lhe contaram." Léo puxou Clara, forçando-a a dar um passo atrás. Mas a imagem da mulher se aproximava, e o mundo ao redor delas parecia desmoronar. "Essa é a verdade que minha mãe não teve coragem de revelar." A mulher gritou, e naquele instante tudo mudou. O fogo atrás delas pareceu se recuar, como se estivesse ouvindo um chamado ancestral. "Você não pode ficar aqui." Clara gritou, as palavras escapando como um último suspiro. Mas a mulher apenas riu, uma risada que ecoou com ecos de dor. "Preciso que você veja. Você não sabe quem é, Clara." O pulso de Clara acelerava. Uma verdade escondida, algo que poderia destruir tudo o que conhecia. Sem mais aviso, a mulher se lançou na direção do fogo. "Espera!" Clara gritou, mas a mulher apenas sorriu antes de desaparecer entre as chamas. E então, tudo se fez silêncio. Clara ficou paralisada. Enquanto a imagem de seu avô e a presença de sua mãe pareciam se misturar à confusão e corrupção da realidade. Mas o silêncio foi quebrado por uma nova explosão, mais perto, mais intensa. As paredes do farol ruíram
e Clara caiu, seu corpo tropeçando sobre a dor. Clara! Léo estava ali, arrastando-a para longe do fogo. Porém, o que mais a chocou foi ver o olhar dele. Um pavor que ela nunca havia visto antes. Nós precisamos sair, agora! Mas antes de conseguir responder, Clara sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Algo tinha mudado, e o que quer que fosse a reviravolta estava prestes a desenrolar mais mistérios. As chamas dançavam furiosas, e Clara compreendeu que não era apenas o seu passado que estava em jogo. Era a verdade que poderia desmantelar tudo, e ela precisava saber o que havia por trás daquela mulher. Clara, vamos! Léo puxava. Mas enquanto corriam, uma imagem pairou em sua mente, a mulher que era igual a ela. O que mais ela não sabia? O que significava tudo aquilo? A confusão tomou conta dela, e quando finalmente pensou que precisava escapar, viu uma silhueta familiar no centro das chamas. Uma luz intensamente conhecida. Uma manifestação de dor, amor e traumas entrelaçados. Era sua mãe. Mas agora Clara não sabia em que acreditar. E a única certeza que se formava em sua mente era: a verdade estava prestes a ser desenrolada, e tudo estava prestes a mudar. Clara sentiu seu coração pulsar enquanto as chamas avançavam. O calor era insuportável, e uma sensação opressora surgia em seu peito. "Mãe!" gritou, mas a voz se perdeu no rugido do incêndio. A luz dourada envolvia a figura dela, mas a confusão e o desespero atrapalhavam a clareza. O que estava acontecendo? "Clara, não!" exclamou Léo, puxando-a para trás. O brilho das chamas iluminava seu rosto preocupado, e ela viu um pânico genuíno em seus olhos. "A gente precisa sair. Agora." Ele estava certo. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Mas a visão de sua mãe o impedia de se mover. "Deixe-o ir, por favor." Antes que pudesse responder, uma nova onda de calor a atingiu. O fogo parecia estar em todo lugar, e ela sentia que a vida estava escorrendo dela entre os dedos. Mais uma vez tentou olhar para a mulher envolta em luz, mas logo se distraiu com o som de algo quebrando. Chunk! Clara se virou, e lá estava uma nova figura. É uma mulher? Não. Um espelho distorcido de quem ela soubera ser. Prendendo a respiração, Clara reconheceu. Era ela mesma, uma versão mais velha. "Clara, você não pode ficar", disse a figura, com uma voz que ecoou frio e familiar. A mulher moldou-se entre as chamas como se estivesse dançando, presa entre a luz e a escuridão. Era Clara, mas não era. A expressão no rosto dela refletia o que um dia poderia se tornar, uma dor inimaginável e um horror que Clara nunca quis conhecer. "Quem é você?" Clara perguntou, o nó na garganta se apertando. "O que você quer de mim?" Sua voz tremia, mas as palavras soavam firmes. "Eu sou a verdade que você tem medo de enfrentar. O que está acontecendo aqui não é apenas seu passado. O futuro também está em jogo." A mulher avançou e, de repente, um brilho intenso a envolveu. As chamas recuaram, como se se intimidassem diante dela. A multidão ao redor começou a se agitar. Os olhares se alternavam entre confusão e espanto. Tudo ao redor parecia um sonho ou um pesadelo, e o tempo parecia parar. Léo estava ao lado dela, o rosto contorcido entre a incredulidade e o terror. "Clara!" ele gritou. "O que está acontecendo? Temos que sair!" Mas Clara estava hipnotizada pela visão de sua própria imagem, agora tão próxima. "Não! O que você quer?" A voz escapava, agora mais um sussurro do que uma pergunta. "Marina guardou segredos, segredos que vão moldar tudo. E você, Clara, é a chave. Você não é apenas uma espectadora. Seu destino está atrelado a esta vila."
A verdade dissolveu-se no ar entre elas. Clara sentiu o chão tremer novamente. O pânico a envolveu. O que quer que essa mulher fosse, ela tinha respostas, mas Clara tinha perguntas sem fim. E justo agora, quando tudo parecia desmoronar, uma nova estrondosa detonação ecoou. A estrutura do farol começou a desabar, e em meio ao desespero da multidão, a verdade se revelou de uma forma que ninguém poderia imaginar. Entre a fumaça. Clara viu sua mãe e seu avô se entrelaçando em uma intensa troca de olhares, mas não eram os rostos de protetores que ela conhecia. A luz dourada se apagou, e o que antes parecia familiar, agora era um abismo de segredos. Ele não é quem você pensa que é. A versão mais velha dela disse, mas o caos não deu espaço para que Clara entendesse. À medida que a estrutura que a cercava começava a sucumbir, um sentimento horrível se apoderou dela. Cada segredo que ouvira, cada história que lhe contaram, tudo se misturava em uma confusão insanamente reveladora. Clara, você precisa tomar uma decisão, gritou Léo, segurando-a enquanto o chão desmoronava sob seus pés. E em um momento que desafiou a lógica, a figura que se assemelhava a ela deu um passo à frente e sussurrou: escolha o que verdadeiramente importa. Mas antes que pudesse processar essa revelação, o mundo ao redor de Clara entrou em colapso. A estrutura do farol finalmente desabou, e uma onda de calor as envolveu, criando uma barreira de fogo. Clara sentiu que tudo à sua volta estava queimando, mas sua mente estava congelada pela confusão e desespero. Não! Ela gritou, mas a verdade ainda estava escondida nas chamas. Como num piscar de olhos, a mulher que ela poderia se tornar desapareceu nas chamas. E com um último olhar para Léo, Clara começou a entender que a hora da escolha estava chegando. O que essa escolha significava? O que poderia conhecer sobre eles? Uma única pergunta ficou reverberando na sua mente. Até onde você iria para descobrir como sua vida foi molda? E antes que pudesse responder, outra explosão ecoou, e em meio ao caos, Clara caiu, o mundo escurecendo ao redor. Clara sentiu seu coração pulsar enquanto as chamas se aproximavam. O calor era insuportável e o pânico a envolvia. Mãe! Gritou, mas a voz se perdeu no rugido do incêndio. Tudo ao seu redor parecia derreter. Ela olhou para Léo, a expressão dele entre preocupação e desespero. A gente precisa sair, agora! Ele estava certo. Mas seu olhar ainda buscava a luz dourada da mãe entre as chamas. Clara, escute! A voz de sua mãe cortou o caos, mas só uma fração de segundo de concentração permitiu que Clara a visse. A mulher, que era sua mãe, estava se contorcendo entre as chamas, mas uma força imensa parecida com um abraço a cercava. Saiam da frente! Gritou um vizinho, arrastando-os em direção à saída. Eles eram apenas sombras da realidade que antes conhecera. As chamas dançavam ferozes e a multidão ajudava todos a sair. Mas Clara não queria ir. Sentia o peso dos segredos ainda por descobrir, a verdade à espreita. Marina, Clara murmurou, o nome soando como um eco do passado. E tudo se agitou. Ela percebia que a mulher que se parecia com ela tinha uma verdade a contar, que naquele local, rodeada de dor e caos, havia um propósito maior. Preciso descobrir quem sou, mas antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, a estrutura do farol começou a tremer ainda mais. Um estrondo ensurdecedor subiu pelo ar, e Clara finalmente se rendeu. Vamos! Puxou Léo, e eles correram em direção à saída, o calor tornando-se cada vez mais intenso. Assim que cruzaram a porta, um painel de madeira explodiu atrás deles. O farol caiu em uma nuvem de fumaça e fogo, e Clara parou para olhar, os olhos cheios de lágrimas. Entre as chamas, ela viu a figura de sua mãe pela última vez, uma mistura de amor e dor em seu olhar. Clara, escolha a verdade. A imagem dela desvanecia, mas as palavras estavam gravadas na mente.
Eu escolho, Clara gritou, enquanto Léo a puxava para longe. O mundo estava desmoronando. Mas dentro dela algo estava se formando. Uma determinação maior a preencheu. Algo que até então não conseguia ver. Mais tarde, enquanto observava o farol em chamas, Clara sentia que sua vida havia mudado para sempre. Os segredos não eram mais apenas dela, mas de toda a vila. O legado do avô, a verdade sobre Marina, tudo agora se misturava em sua mente como uma tempestade. Ela não sabia qual seria o próximo passo, mas estava pronta para isso. E se eu tiver errada? A dúvida ecoou em sua mente. E se você estiver certa? Léo respondeu olhando nos olhos dela, agora com uma determinação compartilhada. Vamos investigar, Clara. Vamos descobrir tudo juntos. Clara assentiu, um novo fogo brilhando dentro dela. O que restava era um mistério a ser desvendado, uma verdade que não era só dela, mas de todos. E enquanto a vila recuperava seu fôlego, Clara fez uma promessa silenciosa a si mesma. Nada vai me deter. Como uma brasa que se recusa a apagar, a determinação de Clara queimava intensamente. E nesse momento, ela entendeu que a liberdade estaria na descoberta da verdade, não importando quão difícil fosse. E você aí não pode deixar essa história acabar assim. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e garantir que estamos sempre juntos nessa jornada. Não desloca a seção de comentários. Deixe sua reação e suas teorias sobre o que vem a seguir. Eu adoro saber o que vocês pensam. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Lembre,